Sem medo ao cordel. Eis aqui, caro leitor, um maravilhoso enredo, narrado em regra de 7, por um poeta torpedo. Se você apreciar, o caso que vou contar é a vida de João Sem Medo. João Sem Medo residia com seu pai de criação, que fora senhor de escravos no tempo da escravidão, filho de uma velha escrava, que com o mesmo morava antes da abolição. Não chegou a ser cativo por causa da abolição, mas no tempo da Lei Áurea não tinha mãe nem irmão, e meio muito atrasado, foi bastante maltratado por seu pai de criação. O senhor de sua mãe, de quem era dependente desde sua tenridade, era muito intransigente, apesar da abolição, conservava a escravidão sobre o pobre descendente. Nesse tempo João estava na fase da adolescência, mas como fora criado no terror da penitência, muito atrasado vivia, era tolo e não sabia buscar a sua independência. Viveu assim muito tempo, depois da libertação, sujeito àquele senhor, como por obrigação, pelo qual era tratado, como pobre desgraçado, com rigor e sujeição. Chegando aos 20 anos, João teve a ocasião de encontrar um companheiro que lhe deu opinião que deveria procurar o meio de se livrar das garras do seu patrão. Ele então, que já alcançava sua idade de rapaz, sentiu mesmo que aquilo era ridículo demais. Um dia foi tirar lenha, lá mesmo ganhou a brenha e cá não voltou jamais. João não era medroso, pois seu nome é sua sorte. Em muitas ocasiões viu ele a cara da morte, mas sempre se defendia, e quando salvo dizia: eu sou um sujeito forte. Embrenhando-se nas matas, ele viajou sozinho, e durante vários dias não encontrou um caminho sem ver um pé de cristão, pois era uma região escapada de espinho. Com muitos dias saiu, no pátio de uma aldeia, os índios o atacaram, querendo meter-lhe a peia, mas ele se desviou, porque sem ver penetrou nas grades de uma cadeia. Porque havia na taba, colocado quase em frente, um curral de pau a pique, de madeira resistente, destinado ao castigo de qualquer ser inimigo daquela tribo valente. E até o próprio índio que praticasse ação feia, o cacique autorizava que fosse levado à peia, severamente punido, depois ficando detido naquela rude cadeia. E só saía depois que recebesse o castigo, ninguém brincava porque o cacique era um perigo, ali ninguém se saía, e dessa forma fazia com qualquer um inimigo. Mas João Sem Medo, por sorte, dessa vez não apanhou, pois achando a porta aberta, por felicidade entrou. Ele saltou lá no centro, fechando a porta por dentro, bem depressa travacou. Os índios, muito espantados pelos gestos de João, deram parte ao cacique logo nessa ocasião, para que ele o julgasse e sobre o caso tomasse sua deliberação. O cacique foi depressa olhar o recém-chegado e determinar a pena conforme fosse julgado, pois conforme o inimigo ficaria de castigo ou então sacrificado. Porém João apresentou boa forma de defesa, falou a língua da tribo, explicando com clareza que havia se perdido depois que tinha fugido, escapando numa presa. O cacique, admirado dele saber conversar nas línguas de sua tribo, e começou a indagar de quem havia fugido e como tinha aprendido naquela língua falar. João Sem Medo se explicou que antes da abolição, quando os franceses vieram para a colonização, conseguiram conquistar índio para trabalhar durante a exploração. Porque tiveram aqueles a boa compreensão de conquistar os indígenas, porque tinha precisão de elementos nativos, fortes, bravos e ativos na marcha de exploração. Assim puderam os franceses conseguir a união de índios de várias tribos até o escravo cristão. Dessa forma se uniram e dos mesmos conseguiram grande colaboração. E depois que os franceses foram expulsos do Brasil, os índios se espalharam, ao todo mais de 1000. Todos eles amansaram e por isso se tornaram um povo bom e gentil. E na casa do senhor, que sua mãe fora escrava, existia um índio manso que com ele trabalhava e sabia muito bem aquela língua também que sua tribo falava.
E com o dito caboclo, viveram constantemente, e todo assunto com ele falava perfeitamente, e por aquela razão tinha bastante noção da língua de sua gente. Depois dessa explicação, que o cacique gostou, chamou um dos empregados, e este logo chegou, mandou libertar João, que saindo da prisão, muito contente ficou. Boa noite, Anônimo Brasil, Aguinaldo aqui, meu querido Valdemar Silva, Severina Marinho, uma boa noite a todos vocês. Pessoal, deixa o like aqui que ajuda muito aqui a gente do canal. Maria Lu, eu moro no Rio Grande do Norte, um abraço para Rio Grande do Norte. Ele então levou João para o centro da aldeia, Em seguida o chefe índio fez um convite a João para ali acompanhar até sua habitação. Ele atendeu sem demora, seguindo na mesma hora, com muita satisfação. Ele então levou João para o centro da aldeia e com João lá conversou até quase 5h30. Depois da conversação, passaram para um salão onde era servida a ceia. O cacique o convidou a fazer parte da mesa. Ele, já com muita fome, aceitou com gentileza e para a mesa marchou. Porém, quando lá chegou, ficou morto de surpresa, pois não via no jantar nenhuma alimentação que já tivesse notado na casa de um cristão. Tudo parecia incrível, que ele achou impossível servir-se da refeição. Em grosseiros vasilhames, rudemente construídos, mais de 50 caboclos estavam sendo servidos de cobra sapurubu, largaxixa e cururu, uns fritos, outros cozidos. João, para não comer essa comida indecente, queixou-se que se achava com terrível dor de dente. A mão no queixo botou, o cacique acreditou e não quis ser insistente. Depois do jantar os caboclos fizeram reunião, bem no centro da aldeia, em grande conversação. O chefe se levantou e no terreiro ficou palestrando com João. O cacique perguntou se ele tinha intenção de prosseguir a viagem à procura de cristão ou se queria ficar para na taba morar sob sua direção. Respondeu João sem medo que desejava passar para procurar cristão, pois tinha que trabalhar e já estava com pressa, porque tinha uma promessa que precisava pagar. João temeu que o cacique não o deixasse sair e, para ter mais direito, foi obrigado a mentir, pois estava sem comer e nesse triste viver não podia resistir. E pregando tal mentira, o cacique acreditou e, chamando 2 caboclos, a eles determinou que fossem na mesma hora fazer o seu botar fora, e João os acompanhou. Viajaram o dia todo, só por dentro de cerrado, e quando foi a tardinha, chegaram num descampado. Ali havia um baixio, e mais adiante um rio, de um lado do outro habitado. Os índios pararam ali e disseram para João: o senhor pode seguir nessa mesma direção, acompanhando o baixio, e quando sair no rio, há bastante habitação. Dele João se despediu e prosseguiu a jornada. Mais adiante saiu numa casa de morada, porém não viu movimento, porque naquele momento estava desocupada. João sem medo já estava desesperado de fome e disse: se eu demorar a comer, mudo de nome, estando eu do meu jeito, achando o bocado feito, o diabo é que não come. A fome estava tão grande que não lhe veio a lembrança que devia ter mais gente por aquela vizinhança. Antes de lhe vir a morte, falou João: quando a sorte não quer dar, a gente avança. Entrando da casa dentro, foi esbarrar na cozinha, porém a única comida que ali tinha era farinha. Ele foi para o terreiro, onde encontrou um ceveiro e pegou uma galinha. Uma galinha bem gorda, ligeiramente tratou, salgou e pôs no espeto e muito depressa assou. Começou ele a jantar, mas antes de terminar, o habitante chegou. Logo que o dono da casa foi chegando no terreiro, João sem medo saiu, parecendo índio guerreiro, com uma gesticulação, o arco e flecha na mão e falando em estrangeiro. O habitante ficou assombrado com o fato e não procurou história, meteu os peitos no mato, dizendo: Nossa Senhora, se eu não caísse fora, ia morrer como pato. Foi-se ter com um compadre, contou-lhe todo o ocorrido, o qual ficou com o fato bastante surpreendido e tratou de ajuntar o pessoal do lugar para ver o desconhecido. Enquanto isso, João terminou o seu jantar, pegou os trens e botou cada qual em seu lugar, fechou a porta, saiu e no outro rumo seguiu antes do dono chegar.
Passou a noite trepado numa galha de inganzeira que havia à margem do rio, bem perto da ribanceira. Ali sofreu pra chuchu, com um grande canguçu rodeando a noite inteira. A árvore era espalhada de um formato mal feito, cujo tronco tortuoso prolongava-se de jeito que, com tão grande desvio, cobria parte do rio, muitos metros sobre o leito. Justamente nesse ponto, João sem medo ficou, trepado sobre uma galha, de nada desconfiou, bem calmo no seu pernoite, mas antes da meia-noite, Dona Pintada chegou. A fera estava faminta e, chegando João em cima da inganzeira, achou boa ocasião de jogar o bote certo, porque se acha perto de uma boa refeição. João passou toda a noite vigiando esse animal, nem ao menos cochilou no galho do vegetal, e depois que amanheceu, ele reconheceu esse perigo mortal, pois a onça estava embaixo, como quem estabelecida, com um faminto diante de um prato de comida, e ele em cima apertado, conheceu que havia entrado nesse beco sem saída. Olhava em torno de si, só via dificuldade, para baixo o largo rio, de grande escabrosidade, e cobra surucucu, na beirada do canguçu, com toda a sua maldade. Nessa hora João estava quase já fora de si, afinal não tinha jeito de sair fora dali. Fez ele o sinal da cruz, também disse: meu Jesus, que vim eu fazer aqui? Nessa hora um jacaré pôs a cabeça de fora, bem perto do canguçu, e este na mesma hora, na beiradão se jogou, mas o bicho mergulhou, deixando a onça caipora. Naquela cena João, tal qual um desvairado, pela haste escorregou, num rojão desesperado, pisando na ribanceira, desenvolveu a carreira, pulava que só viado. O Tiago, não conseguindo agarrar o jacaré, ocupou a posição em ligeira marcha ré. João nessa dita hora havia caído fora, sem saber se ia a pé. A onça olhou para cima e não viu mais um sinal, olhou para trás e viu João entrar no matagal. Com a rapidez do jato, meteu os peitos no mato para dar-lhe o bote fatal. João, para se livrar, rasgava o mato fechado, ia atrás do canguçu, como um leão assanhado. Já ia pega não pega, João corria na cega, ia quase estonteado. Do jeito que ele ia, não olhava a direção, derrubava pau e pedra, sem procurar posição. Passava a boca apertada, que até em cobra encebada, passava fina lição. Adiante João pensou: que diabo estou fazendo? Nunca temi cara feia, e por que eu estou correndo? O canguçu foi chegando, abrindo a boca esturrando, malvado, feio e horrendo. Ergueu-se nas duas pernas para saltar em João. João, que tinha uma lança, já ficou de prontidão. Com toda a força que tinha, cravou no nó da farinha, que varou-lhe o coração. A bicha saiu no chão, mas depois se levantou. Em João correu as unhas, que até o couro arregaçou. Ele da luta cansado, porém sendo muito ousado, outra lançada acertou. A fera deu um miado, que o rochedo estremeceu. Foi de duro amolecendo, e amolecendo morreu. Vendo morta aquela bruta, João disse depois da luta: homem danado sou eu. Se aproximando da fera, pegou ela pelo rabo, porém não pôde arrastar, que era um peso do diabo. Disse João: não sou valente, é que com medo de dente o GT tornar-me brabo. Naquela hora um vaqueiro esbarrou perto de João, até ficou descorado, porque viu a bicha no chão. Viu João todo arranhado, o mato todo assolado, opinineira do cão. O vaqueiro perguntou: mas foi o senhor sozinho que matou este animal? No meio de tanto espinho, disse ele: meu amigo, eu me vendo no perigo, não procuro outro caminho. Corri para me livrar, porque sozinho me via, a fera correu atrás, de mim muito rugia. Eu que não tinha outro jeito, cravei-lhe a lança no peito, logo ela viu que doía. O vaqueiro apavorado, explorou seu animal, correndo para a fazenda, em disparada infernal, e fez com toda a perícia espalhar toda a notícia do caso fenomenal. Toda aquela redondeza já andava na espera pela notícia do índio, que numa casa estivera, cujo dono em desespero falou do índio guerreiro e ninguém soube quem era. Com a nova notícia de maior repercussão, reuniu-se todo o povo que havia na região, pois julgava um exagero a história do vaqueiro contada de supetão.
E assim foi todo o povo, morador da região, em procura do local, que segundo intuição de uma notícia sincera, um homem matara a fera da terror daquele sertão. Mais de 50 habitantes se aproximaram de João, em torno dele gritaram, na maior exclamação, pois o uniforme era exato, o homem naquele mato obrara tão grande ação. Levaram um monstro terrível, sem mais articulação, para a fazenda mais próxima, cheios de satisfação, e com o nosso Senhor, foi João levado em andor no meio da multidão. Na chegada da fazenda, botaram o monstro no chão, e o povo não sabia a quem mais dar atenção, se ao monstro carniceiro ou ao herói do cavalheiro, autor da execução. Veio o dono da fazenda no meio da multidão, pegando João sem medo, levou para um salão, dizendo entusiasmado, você vai ser premiado pela bravura e ação. Porque esse canguçu era um monstro temeroso, tendo dado na fazenda um prejuízo horroroso. Eu nunca vi na verdade, até essa minha idade, um homem tão corajoso. Pegou 5.000 cruzeiros, entregou para João, dizendo-lhe eis aqui uma gratificação, pois seu ato de bravura me serviu em uma altura que não há comparação. Antônio Neto, uma boa noite, meu querido. Agora abro um parêntese nesta minha narração para lembrar o leitor que tal gratificação de 5 contos somente, em relação ao presente, valia quase 1 milhão. Indica isso que João foi muito bem compensado e depois disso ficou um homem conceituado, além do grande presente, com a fama de valente, valoroso e respeitado. Em seguida o fazendeiro explicou para João que distante 20 léguas daquela povoação tinha um rico criador que sofria a mesma dor sem encontrar salvação. E continuou dizendo, o homem lá é decente, é rico bilionário, porém vive o descontente, e de certa maneira horrenda, desprezou sua fazenda por causa de uma serpente. É uma fera terrível, outra igual nunca se viu, até hoje não se sabe de onde essa bicha saiu, mas chegou nessa fazenda com uma fúria tremenda, pois a tudo destruiu. Ela deu um pouco tempo, um prejuízo danado, na fazenda não deixou uma cabeça de gado, e o dono arribou cedo, porque estava com medo de também ser devorado. Caso o senhor queira ir matar essa tal serpente, eu farei já uma carta, apresentando-lhe urgentemente, garantindo que o senhor receberá um valor por demais correspondente. João assim lhe respondeu, amigo, eu devo pensar. Poucos minutos depois, disse a ele a meditar, eu vou deixar o esporte, porque já fiz tanta morte que enjoei de matar. Porém o senhor querendo, pode fazer a mensagem, mandando dizer a ele que na próxima viagem que eu fizer para cá, posso chegar até lá para dar um fim na visagem. O fazendeiro ficou muito alegre e conformado, dizendo assim para João, lhe dou muito obrigado, e querendo ainda lembrar que a carta eu vou mandar, ficando assim confiado. Disse João com seus botões, já bastou esta aventura, pois com tal canguçu eu me vi da dependura, pelo terror que passei, posso dizer que pisei na boca da sepultura. Pegou o mesmo caminho pelo qual tinha chegado, dizendo eu vou procurar um lugar adiantado, onde não haja serpente, e possa viver contente, bem feliz e sossegado. Entretanto o fazendeiro conservava em sua mente a esperança que João ia matar a serpente, fez expresso um portador na casa do tal senhor, levando essa carta urgente. O fazendeiro na carta contava todo o ocorrido da morte do canguçu e quem o tinha batido, e que o mesmo valente ia matar a serpente, pois havia prometido. O recurso com a carta ficou surpreso à altura, dizendo isso já passa de um ato de bravura. Confio no Salvador, que trará em meu favor essa notável figura. João, com sua atitude de sair numa cidade onde pudesse viver sem ter dificuldade, não parava de andar, na esperança de achar a sua felicidade. Nos 6 dias de viagem, chegou à beira de um rio, num lugar desabitado e de clima muito frio, não podendo atravessar, nem conseguindo encontrar por fora qualquer desvio.
Assim pegou um caminho que achava mais seguido, pelo beiradão abaixo, em seu rumo preferido, mas o caminho apagou-se, até que logo acabou-se e ele ficou perdido. Não havendo mais estrada, penetrou na mata fria, e nessa marcha João andou o resto do dia. Passou a noite trepado, lembrando o fato passado, mas de nada maldicia. Viajou outro dia, dentro da mata fechada, sem ver um pé de cristão, sem achar uma estrada que lhe desse uma esperança de encontrar sem tardança uma casa de morada. E assim passou 3 dias, dentro de mata horrenda. No 4º dia de marcha, enxergou uma vivenda no alto de um tabuleiro, que quando chegou no terreiro, viu que era uma fazenda. Falou na porta da frente, para ver se via alguém, porém logo percebeu que não vivia ninguém. Ficando ali constrangido, ouviu enorme ruído que chegava do além. O tal ruído aumentava de forma muito impressionante no minuto que passou, deixando João ofegante, e para maior tortura, surgiu no pátio a figura do monstro repugnante. O monstro, que tinha o formato de um touro agigantado, com a tromba de elefante e com o pé muito inclinado, alto grosso cabeludo, um chifre central agudo, couro preto acinzentado. Disse João: um monstro desse só pode ser o diabo, mas minha lança é ligeira, mais fina que o cabo, corta chifre e cupim, quebra o dente e culumim e arranca os ossos do rabo. O monstro estirou-se o pé em cima de João sem medo. Ele era um homem médio e o bicho era um rochedo, dava de garra e de dente, vomitava fogo ardente, cada patada era um torpedo. Deu um rugido terrível que a soranistra gemeu, só tinha onça ali perto, nisso desapareceu. João botou o pé na frente, disse monstro renitente, duro com duro é mais eu. E aí lanço comeu, que foi o terrível novelo, de João a fera arrancava maçarocas de cabelo, até que ele se aprumou, do grande monstro arrancou o osso do cotovelo. Boa noite, Maria de Jesus, Tiago Pontes. O monstro já caxingado chegou perto de João, ligeiramente abaixou-se e lhe pegou no dedão. Deu-lhe um tombo tão danado que o pobre descontrolado quase lança o coração. Mas não fez falta na luta e também não deu cavaco. Correu a lança no bicho, bem na cova do sovaco, que o bicho deu um grunhido, pondo fogo denegrido daquele grande buraco. O monstro tirou a asa, pois se achava no perigo. João mandou-lhe outra lançada, bem na roda do umbigo. A fera quase morrendo, para João foi dizendo: não mate o meu amigo. João lhe disse: eu não atendo pedido nem ladainha, de maneira que eu estou, desgraça a mãe da morrinha. Se você me achasse mole, me deixava com um fole, não poupava a vida minha. O monstro foi inspirado, morreu logo de repente, era metade de bicho, porém metade de gente. João até se assustou, dizendo que me informou, não disse que era serpente? Depois dessa fera morta, apareceu um vizinho, que daquela redondeza conhecia direitinho. Foi chamar o fazendeiro, espalhando esse roteiro, houve assombro e burburinho. Veio o dono da fazenda e o povo da redondeza, ao chegar ouviram um monstro no chão com a perna tesa. Ainda morreu muita gente, só em ver essa serpente que era contra a natureza. Os mais velhos do lugar disseram que aquela fera foi um moço que matou a mãe, pôs na tapera, depois ele se sumiu. Foi no tempo que surgiu esse mais do que pantera. Disse o dono da fazenda: seu João, não posso pagar esse grande benefício que acabo de observar. Tome 1 milhão de cruzeiros, um rebanho de carneiros e uma jovem para casar. Eu já estava informado de sua coragem imensa por uma carta que tive e hoje com a presença. Hoje não tenho mais nada, mas se isso lhe agrada é a sua recompensa. João assim lhe respondeu: patrão, eu não vi ganhar, saí pelo mundo afora, minha sorte aventurar. Encontrei o precipício, mesmo com o sacrifício, devia eu enfrentar. Dê-me qualquer nota, porque quero viajar, me dispus correr o mundo, até que velho ficar. Porém, enquanto sou moço, sinto meu cangate grosso, não desejo me aquietar. O velho pegou um burro e lhe deu bem arreado, deu um pacote de notas, dinheiro sem ser contado. Disse: João, eu desejava, você aqui se casava, vivia bem ao meu lado.
Senhor, e quanto ao casamento, João assim lhe respondeu: só casarei algum dia, se for por destino meu, só tomarei uma esposa, se ainda achar uma coisa para fazer medo a eu. A filha do dito homem, morena muito bonita, ouvia toda a conversa e ficou bastante aflita, pois desejava casar, e João ia viajar, aventurar sua dita. Já quase na despedida, começou ela a chorar, pois dizia um moço desse, nunca mais eu vou achar. Moço nobre e corajoso, belo e consciencioso. Perdão, pessoal. É isso mesmo. Ele é mesmo, singular. João lhe disse: minha dona, você muito me merece, gostei de você bastante e o meu coração padece. Porém digo sem segredo, enquanto não tiver medo, casamento me aborrece. Ela disse: espere um pouco, quero lhe dar um presente, nem que não tenha interesse, pois de tudo estou ciente. Este presente no fim, acho que lembras de mim, que no mundo sou vivente. Foi assim atrás da casa, pegou uma cordoniz, pôs dentro de uma caixinha e se jogando feliz, entregou a João sem medo, dizendo: amanhã cedo, como este doce que fiz. Não é brinde de vantagem, mas é uma lembrancinha, lá bem longe na estrada, se vai esta comidinha, lhe dou de bom coração, pois com terna gratidão, verterei pranto sozinha. Despedindo-se João de todo o povo dali, mostrou a estrada ao burro que fora criado ali. Viajou todo esse dia, beirando uma serrania, plantadinhas de pequi. Muito adiante ele viu um vulto lá na estrada, era um negrão que lá vinha, de cancuda apetrechada, clavinote e uma garrucha, que só servia pra bucha, metade de uma almofada. João ali pensou consigo: não vou só neste deserto, porque vejo um semelhante que já vem chegando perto. Mas o negro era bandido, era um sujeito perdido, errava para dar certo. Foi chegando, foi dizendo para João dessa maneira: dá-me o dinheiro, bandido, ou ver a tua caveira. Dizendo assim apalpava, o gatilho apontava para João a cartucheira. Disse João: meu amiguinho, não vou morrer por bobagem, dinheiro levo pouquinho, mas nos dá para a viagem. Está na capa da cela, uma joia muito bela, o senhor terá vantagem. Desceu apressadamente, emparelhou-se com um burro, o preto se descuidou, recebeu tão grande murro, que o queixo desmanchou, o pau da venta achatou, apenas só deu um urro. Ali o negro ficou, de bruços comendo terra, João montou-se no burro, descambou-se morros e serras. João sem medo disse então: na frente de um batalhão, eu vencia toda a guerra. Logo perto de uma guarda, João sem medo deu a fome, pensou-se naquela caixinha, tinha coisas que se come, recordando-se da luta, que nessa caatinga bruta tivera com o lobisomem. Abriu a tampa da caixa, pensando em encontrar almoço, a cordeniz bateu asas, voou com grande alvoroço, João tomou um grande susto, só depois de muito custo, terminou seu sobroso. As carnes de João tremiam, como que sofre uma leita, ele que não tinha medo, tivera daquela feita, disse ele: vou voltar, com a jovem me casar, porque não uso de treita. Foi de volta na estrada e chegando na fazenda, falou ao proprietário: o senhor me compreenda, veio aqui pra me apelar, um presente singular e a mesmo de encomenda. Aí contou todo o caso, que foi fazer refeição e a comida papilou, voando de supetão, e dizia sem segredo que tivera tanto medo que deu frio de sezão. A donzela lá ouvindo, da sala para a cozinha, sorria porque sabia como fez a panelinha. Houve todo aprontamento, logo mais o casamento, no altar da rima minha. Literatura de cordel, João Sem Medo, autor Antônio Sena Alencar.